Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks e comigo aqui, José Valderico, seja bem-vindo, Zé. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Nós temos dois convidados especiais hoje. Mas antes de continuar aqui as apresentações, lembrando que já curte nosso episódio, já compartilha com os teus amigos. E lembre-se, caso você não possa nos ver, mas possa nos ouvir, estamos na plataforma Deezer e na plataforma Spotify. Procura a gente lá que já estamos quase chegando em 60 episódios. Ou mais, eu acho. Nós vamos chegar, essa aqui é o episódio 61. Oh, 61, eu errando o episódio aqui, ó. Já batemos 60. Vamos batendo 60 aí, ó. E conosco aqui dois convidados super especial, como o Zé comentou. Anderson Hernani Stel, seja bem-vindo. E também Michael Bertolini. Isso aí. Né? Sejam bem-vindos, eles que são gerentes aí da Mega Motos, nosso gerente aqui em São João Batista e outro gerente geral aí em Brusque. Sejam bem-vindos ao Talks e começando aqui com o Anderson, né? Vamos dar esse abacaxi para ele, vamos. Pela oportunidade. Fala aí para nós, Anderson. Boa noite a todos. Obrigado, né, por esse tempo aqui precioso de compartilhar e como fosse uma mesa, né? Poder aprender, poder falar algo também. Então, nós ficamos muito agradecidos aí. Show de bola. Michael? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende da hora que o pessoal vai ver, né? Mas é um prazer poder estar compartilhando um pouco de informação e esse bate-papo é bem legal, porque traz para a nossa sociedade, e não só daqui da nossa região, mas isso é nível Brasil e nível mundo até, né? Informações bem bacanas, não tenho certeza que esse tipo de atitude é bem legal, né, de ser desenvolvida. Passou dos 60, né? Então é o 61 já esse episódio. E estamos aí, vamos trocar bastante informação, acho que vai ser bem legal para o público tirar aquela dúvida e sanar algumas coisas relacionadas ao mundo duas rodas, né? Não só a moto, mas sim os negócios. É o bate-papo do CDL, eu acho que é bem bacana isso, e a gente está aí para esse bate-papo. É isso aí. Quando a gente pensou no Talks, né, Zé, a gente imaginou o seguinte, como a gente poderia trazer, né, a história dos empresários aqui locais, né? E numa forma também meio que informal, mas a gente tem algumas trilhas que a gente segue dentro do Talks, que é essa questão da inspiração, o porquê que o empresário montou aquele negócio, sempre uma curiosidade, né? Como é que surgiu a ideia daquele empreendimento. Depois a questão, principalmente, de mercado, né? Como é que está o mercado hoje daquele segmento que a gente está convidando, no caso que é o mercado de duas rodas, né? E depois, por último, a questão de gestão, né? E aí falar como é que a empresa cresceu, como é que a empresa administra a questão das pessoas, a questão, né, de financeira e assim por diante. Então aí surgiu, a gente já está na terceira temporada, esse episódio 61 que já está na terceira temporada, praticamente 3 anos que a gente executa esse projeto, né? E a gente sempre tem o desafio do quê? Convidar as pessoas, né, para virem, que muitos têm um medo, né, não sabem o que vão encontrar, né, ficam nervoso. Né? Outra questão também é o tempo, né? A gente também briga muito com o tempo das pessoas também, então tem esse ponto. E também essa questão de gerar, né, engajamento com o público lá final, né? A gente está aqui batendo um papo de 45 a 1 hora, né? E aí fica gravado aí para sempre, né? Para o mundo todo, né? Então a gente já teve episódios aí que chegaram a bater recorde, principalmente nos cortes que a gente faz, né? Corte aí tem corte que já gerou aí praticamente mais de 10 mil views aí, então tem bastante audiência até o nosso conteúdo, porque ele é muito, muito profissional, muito técnico, né? Então, e hoje, nesse ramo de empreendedores, né, e um ramo que o CDL, tanto aqui como o Brusque, apoiam bastante, eu acho que muitos jovens estão vindo para essa pegada, né? E o ramo digital, podcast, ou a própria entrevista, lives, eles acabam vindo somando a isso, né? Então, hoje, antigamente a gente ia procurar alguma coisa, tu ia pegar um livro, né? Tu ia fazer um curso... pegar a Barça, né? A Barça, né? Ou vou ver onde é que tem um curso aí, vou me inscrever, vou lá participar, mas tu tinha aquele horário, tinha que ser naquele momento certinho. E hoje, com a tecnologia da mídia digital,
Um bate-papo desse a gente pode inspirar algumas pessoas que daqui a pouco vão se tornar um empresário, vão se tornar associados do CDL e, de repente, vão estar num podcast desse também, trocando informação e dando seu case de sucesso. Isso é bem bacana. É isso aí. Mas trazendo assim um pouco para nossa audiência sobre o Maicon, né? Onde nasceu, né? Como é que foi parar na Mega e hoje, né? Se é casado, se tem filho, mora em Brusque, mas não sabemos se é natural de lá. Legal. Conta para nós um pouquinho da tua história de vida. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Maicon Bertolini, eu sou natural de Brusque, nascido e criado e vivido lá na bela Brusque. Hoje vou fazer agora, na verdade, dia 18, faço 42 anos, então não sou tão velhinho, mas também não sou tão novinho, né? Já tenho uns quilômetrozinhos rodados aí. Sou casado, tenho um filho de 13 anos e tenho uma jornada, assim, uma história, um legado de trabalho profissional, acho que é bem bacana, eu me orgulho sempre de contar isso, né? Eu comecei na Mega Motos com 17 anos de idade, então, assim, era aquele gurizão lá que olhava uma moto, aí eu quero. E um vizinho meu, que é até parente, meu primo, ele tinha uma oficina de moto. E sempre que eu podia, tinha férias da escola, alguma coisa, eu ia para lá para incomodar, na verdade, né? Uhum. Mas ia para lá com o intuito de gostar do ramo de motocicletas. E esse meu primo, ele trabalhou na HM, que era uma concessionária Honda que tinha em Brusque antes da Mega. E depois de um tempo, ele voltou para a Mega Motos, trabalhar na oficina. E eu sempre, com 15 anos, já estava trabalhando, fazendo os biquinhos e correndo atrás do meu futuro. Foi em 2000, tinha 17 anos, apareceu uma oportunidade de trabalhar de estofador, na estofaria Andrade. Ficava do outro lado da rua, em frente à Mega Motos, né? E aí eu fui para a estofaria Andrade. Cara, mas assim, tu está trabalhando, agradeço muito a Estofaria Andrade, eu acho que ela foi o meu primeiro emprego de CLT, então assim que realmente eu tinha que cumprir o meu horário e fazer tudo certinho, mas o sonho estava do outro lado da rua, né? E todo dia estava mais pertinho. E todos os dias, eu quero ir um dia para lá. E um dia, né, surgiu, meu primo me ligou, Maicon, surgiu uma vaga de lavador de motos. Disse, cara, agora? Só liguei para o meu pai na época, pai, o que tu acha? Né? Cara, se é o teu sonho, vai, filho. Né? E aí acabei indo, entrei na Mega aí com 17 anos, na época ainda ficava naquela coisa lavar moto, hoje não pode mais, né? Tem que ser maior de 18 aí por causa de produto, mas naquela época não existia tanto disso, então acabei entrando lá. E aí começou o desenrolar de um sonho, né? De uma carreira, e estudava, trabalhava, e quando eu fiz 18 ainda fui servir, então trabalhava, estudava, servia, comecei a namorar também e assim foi indo. E aí trabalhei 1 ano e meio aí na questão da lavação e aí começou o longo da história, né? E que passei por vários setores. Não sei se a gente já toca o barco, depois a gente volta nesse assunto, mas então um pouquinho do Maicon. E além, né, do Maicon Mega Motos, do Maicon pai, do Maicon esposo, eu trabalho há 20 anos como bombeiro comunitário em Brusque também. Então, assim, eu entrei na Mega em 2000, em 2004 eu fiz o concurso para bombeiro comunitário, né, e desde lá, então, eu assumo essa jornada tripla, dupla, alguma coisa assim. Uma pergunta aí quente aí, vai seguir a carreira do prefeito de Joinville, que é bombeiro comunitário há muitos anos e depois, né, se candidatou a prefeito, porque o bombeiro comunitário é da sociedade, né? Candidato a vereador, prefeito de Brusque. Então, já tive várias oportunidades, assim, ó, além aí de instrutor de mecânica, de trabalhar na Mega, de ser instrutor de pilotagem, bombeiro, eu sou instrutor de pilotagem também, então eu faço bastante palestras em empresas e hoje tem mais de 70 mil pessoas já que participaram da nossa palestra. Aqui em São João eu tive a oportunidade de fazer várias empresas e então, assim, acaba sendo uma pessoa bem conhecida, né? E tive várias oportunidades, convite já de entrar para o ramo da política, só que não é assim, ó, eu admiro quem entra lá, a gente sabe que tem o bom e tem o ruim, como em qualquer lugar vai ter isso, né? Mas não é o perfil do Maicon. Eu prefiro ajudar a sociedade ali no dia a dia, dedicando as minhas 12 horas noturnas lá no bombeiro, né? Já tive a oportunidade de ajudar aqui em São João Batista também em ocorrência, na época quando não tinha um bombeiro em São João, a gente acabava atendendo essa demanda de São João, Nova Trento,
né, bem no começo ali, então vou ficar ali na Mega Motos e vou seguir meu caminho como bombeiro comunitário. É uma coisa que eu faço assim, ó, muita gente tem o hobby, qual que é o teu hobby? Meu hobby é jogar bola, meu hobby é... Trilhar. O meu hobby é o bombeiro. Né? Hoje eu tirei um pouquinho o pé, porque assim, são 20 anos conciliando as duas coisas. Então, eu trabalho na Mega horário comercial e à noite eu começo no bombeiro às 7 da noite, vou até às 7 da manhã do outro dia e 7h30 eu estou na Mega e continuo a função. E eu trabalhei alguns anos aqui de gerente da loja de São João Batista. Então, foi uma fase aí mesmo que foi bem turbulenta, porque eu trabalhava no bombeiro na época que eu era contratado aí da prefeitura, trabalhava na Mega em horário comercial, aqui em São João Batista, e fiquei pai. Então, assim, tinha dia que eu saía às 6 horas da manhã de casa, eu vinha para a Mega de São João, saía da Mega de São João, ia para o bombeiro da Águas Claras, trabalhava no bombeiro. No outro dia de manhã tomava um banho, voltava para São João Batista, trabalhava até o final do dia. E aí, naquele dia à noite, que eu ia para casa com um filho pequeno, minha mulher já surtando também. Né? Eu sempre estava em casa, né? Então, assim, a minha vida desses 42 anos... E esse incêndio não se apaga com água, é com o não, ouvido, não, né? não, Com as não, orelhas, não. né? Então, assim, eu Fazer tenho... um sinalzinho ali na mão. Eu tenho bastante histórias aí para contar, mas eu sempre falo que assim, aqui o trabalho, e quando tu faz o que tu gosta, ele se torna bom, ele não se torna aquela coisa cansativa, né? Eu tenho uma jornada dentro da Mega bacana, como o Anderson também tem essa jornada, e a gente não começou no topo, né? Hoje eu sou gerente geral e todo mundo, gerente geral, mas eu não entrei sentando na janelinha, né? Eu passei lá lavando moto, eu trabalhei 11 anos de mecânico, né, na oficina. Saí da área de mecânico, eu vim para São João Batista e gerenciar a loja daqui, mas assumi a parte de treinamento interna da loja também, então sempre foi toda essa jornada. Aí fui supervisor de vendas, gerente de vendas, e aí em 2007, quando a gente comprou 2 lojas no Paraná, o Honório, que era nosso gerente geral, ele foi tocar essas lojas lá, e eu assumi a gerência geral aqui de Santa Catarina. Então, assim... todos os setores da Mega eu posso dizer que eu já tive uma passagem. Desde a manutenção até na parte de treinamento de pessoas. E por isso que eu sempre falo assim, que a minha jornada dentro da Mega eu tenho orgulho de falar porque é bacana, né? E não só da Mega, mas da questão do bombeiro também. Show. O Anderson também praticamente quase trilhou todos os setores aí da Mega também, né, Anderson? Bastante. E aí conta pra nós quem é Anderson primeiramente, né? E depois fala um pouquinho sobre essa jornada dentro da Mega. O Anderson hoje mora em São João Batista, né? Mas eu sou de Joinville. O meu pai sempre foi representante, então onde que o pai ia, a gente ia atrás, né? Então meu pai morou um pouco em Biguaçu, um pouco para Floripa, Joinville. Então eu nasci em Joinville, mas fui criado muito em Biguaçu, né? Onde que os Estel ali, né? Mas aí quando eu vim para Nova Trento primeiro, o meu pai veio, o falecido pai, né? Ele veio para ser gerente da Mega Motos em Nova Trento, quando tinha, hoje não tem mais, né? E ele veio primeiro sozinho desbravar e depois aí me trouxe, né? E depois de 6 meses veio a mãe e o meu irmão caçula, e o irmão mais velho casou e ficou por lá. Então aí começou a história ali, 19 para 20 anos, eu venho para cá. E aí dentro da Mega eu comecei como montador de moto zero. E já logo em seguida eu já me tornei, não deu um ano, gerente de peça aí, né? Então aí começou uma história de gerência, uma história de gestor, onde que reflete depois de 20 anos aquilo tudo que eu tenho feito hoje, dentro da Mega e fora, porque hoje sou gestor aqui da Mega Motos de São João Batista, eu sou pastor-presidente de uma igreja em Nova Trento, onde cuido de pessoas, gestão. Eu cuido de uma escola do sacerdócio real, que é uma escola de cura para homens em Brusque. Nós sempre abrimos inscrição em torno de 100 homens. E tem uma equipe lá, então tudo gestão. E graças a Deus sou muito bem casado, tenho 2 filhos. Eu sempre falo para todo mundo, a minha gestão, né, ela tem vários pontos, né? Tem a Mega Motos, tem a igreja, tem a escola. Só que para mim a minha melhor equipe é a minha esposa e meus filhos. Se eu estou bem dentro de casa, os outros eu vou fluir muito melhor. Então a minha prioridade hoje, em meio a tudo, ainda é a minha casa, né? É a minha esposa e meus filhos. Dali é onde que sai toda a força.
E foi isso, foi uma caminhada aí de desenvolvimento, né? Eu sempre comecei a ler mesmo não gostando, né? Não gosto de ler ainda hoje, mas leio, é necessário ler. Perdi a contas de quantos cursos eu fiz, né? Se tem alguma coisa que eu posso falar para o pessoal novo que está começando hoje, quando você entra numa empresa, não entregue só o que estão pedindo, faça algo sempre diferente. Então, foi isso que eu sempre fiz, né? E por isso que a gente está há 20 anos aí. Em 2018, se eu não me engano, foi em 2018, eu me tornei gerente geral aí. Então, hoje eu sou gerente geral da Mega de São João, onde que tem sido muito bacana. Os números aumentaram, assim, muito bacana. E devido a uma gestão, e tá em cima com a equipe e muito treinamento. A Mega, ela investe muito em nós, né? Bastante. A gente tem coach particular, a gente tem treinamento. E então isso tudo fez muito bem para mim, aonde que também aí se faz bem aqui, é uma gestão aqui, aí você consegue fazer lá, você consegue fazer em tudo, porque não tem como dividir. Agora eu sou o pastor Anderson, agora eu sou o gerente, agora eu sou um pai de família. Não tem, é uma pessoa só. É um Anderson só, É né? um Anderson só. Então, e isso tudo vem ajudado para o cara se tornar um ser humano melhor, que é isso que a sociedade precisa. É isso aí. E o cara, né, tava com medo, Tava né? com medo de falar aqui, nervoso, tá? Mas um ponto interessante aqui em relação que me remeteu a uma visita técnica que eu fiz recentemente em uma indústria lá em Palhoça. Também no mercado dela, que é mercado de cadeiras odontológicas, né, tem uma expressão muito grande, né, nesse mercado. E eles têm uma atividade lá com os colaboradores, né, um programa lá com os colaboradores, que um dos pilares é essa questão do coach. Eles são focados no coach financeiro, porque identificaram lá que a maioria dos colaboradores lá estavam com bastante dificuldade financeira, né? Então, com praticamente quase que o salário todo comprometido em relação a dívidas e tal. E aí eles começaram a trabalhar alguns pilares, e um deles é essa questão do coach financeiro. Aí eles têm lá nutricionista, tem o psicólogo também, identificaram muitas pessoas com trauma, muitas pessoas que passaram por violências e tal. E isso me trouxe à memória quando tu traz essa questão, né? Para mim, estar bem no negócio, em todas as outras atividades, eu preciso estar bem com a família, né? E aí, querendo ou não... É um pilar forte, é um pilar né? forte. E quando uma empresa cuida desses aspectos, quando cuida principalmente da mente, né, tem um coach ali, principalmente orientando, um mentor, que seja, né, te orientando, ou o próprio gerente, né, fazendo isso, facilita o crescimento. Sim. Né? E dificulta a queda, né? Porque aí você sempre tem alguém te puxando. Né? A Mega, ela é uma empresa que a gente sempre falava é uma família, né? E aí um tempo para cá a gente acabou mudando um pouco essa linguagem, mas é uma empresa que ela investe muito na questão humana, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente deixa de pensar até no financeiro, no rendimento, e acaba pensando no humano. Por quê? Porque o nosso maior ativo hoje não é a quantidade de moto, a quantidade de clientes, é a nossa equipe, né? Porque sem a nossa equipe não gira, né? Então, assim, a gente tem uma rotatividade muito baixa mesmo. Estamos aí eu acho que no grupo deve ter em torno de 80 colaboradores, mas a grande maioria, tipo assim, hoje, antes de vir para cá, eu fui lá dar parabéns para um funcionário nosso da matriz em Brusque. 21 anos de trabalho, né? Aí tu vai lá, o outro 15. A gente teve funcionários que se aposentou, teve funcionários que já se aposentou e continua trabalhando com a gente. Então, assim, a rotatividade ela é muito baixa. Por quê? Porque justamente a gente tenta ter um ambiente de trabalho. Eu sempre falo assim, cara, a gente passa a maior parte do nosso tempo na empresa. Uhum. O dia tem 24 horas, em média 8 horas eu vou dormir, 8 horas eu vou estar no corre do dia a dia, e as outras 8 horas no mínimo 8 horas eu vou estar trabalhando. Então, tanto do fundador, né, do Paulo Raio, como os sucessores agora que estão tocando a empresa, um dos pilares, dos pontos primordiais da loja sempre foi: vamos ser humano,
vamos olhar o lado humano das pessoas e vamos treinar. Então, a gente tem treinamento, cara, toda semana, tem treinamento online, a gente tem psicólogos que trabalham com a gente, que quando a gente tem uma necessidade, a gente acaba encaminhando. A gente tem uma pessoa que é coach, que trabalha aí internamente com a gente, né? E com todos os colaboradores, e aí acaba vindo tanto a parte profissional como muitas vezes a parte pessoal, porque assim, ó, como o Anderson falou, não tem como separar o Maico, o Maico quando está na Mega é o Maico da Mega e agora quando ele saiu ele é o Maico de casa. Não. Então, assim, ó, se às vezes eu tenho um problema de pessoal, ele vai influenciar no profissional e vice-versa, né? Então, a Mega, ela aposta muito e nessa longa jornada que eu tenho de trabalho e na experiência, até na questão das palestras, a grande parte das empresas que a gente vê que tu chega assim, que pô, a empresa é um ambiente legal, os funcionários estão contentes e cumprimenta, tem um bom atendimento, é porque são empresas que prezam muito pela qualidade de vida, né, do funcionário. E às vezes não é só na remuneração, né? É ver se aquele cara, pô, como é que tu está hoje? Dá um aperto de mão, o gerente chegar do lado, não estou legal hoje. Tentar entender o que está acontecendo. E eu acho que as empresas que estão prosperando, que estão crescendo, um dos pilares pode ter certeza que é o pilar do ser humano, né? De cuidar do seu patrimônio ali. Aí vem a questão do treinamento, do apoio, mas eu acho que isso é bem bacana e é fundamental. Isso não é só no trabalho, né? Na nossa família, no nosso lar. Às vezes eu tenho um problema, mas uma conversa, perguntar para o outro o que está acontecendo, né? Um diálogo, ele acaba passando por esse problema e tocando o barco e sendo mais forte ainda do que estava, né? É que não é só resultado, né? Vamos, meta. O resultado é uma consequência, né? Mas assim, é tu se preocupar com um funcionário, tu vê, cara, não tá bem, sabe? Então, assim, quantas vezes em feedback a gente pega, a gente vai falar sobre negócios e para de falar negócio, começa a falar sobre a pessoa, porque ela mesma, cara, eu tô com uma demanda na minha casa, eu tô com uma demanda aqui ou assim. Então, eles veem que nós queremos sim meta, é óbvio, né? Queremos faturamento. A empresa vive disso, né? Mas eles veem que também nós, como gestores, né? A gente também quer saber da vida particular, se eles abrir e poder ajudar também nisso, né? Então, a gente acaba ajudando também, não só cobrando, só meta, mas tu vê que a pessoa não tá legal, tu vai deixar a pessoa? Não, tu vai chamar e vai, ó, tô vendo que esse mês você tá faturando muito, mas você não tá bem, posso te ajudar? Não, e você pode ir lá, Zé, pode ir. Pronto. Eu vou fazer só uma porque você fica falando que eu fico falando muito pergunta, eu tô com outras guardadas aqui. Mas pegando esse recorte que você tá falando desse assunto aqui, eu posso dizer uma coisa para vocês, em 61 programas. 61. Nossos trabalhos, né? O William também deve ter as vivências dele, mas dentro das que eu tô inserido, vocês dois são pessoas fora da curva. Em que sentido? Vocês começaram de baixo, vocês treinaram, vocês avançaram, vocês têm mais de 20 anos de empresa, vocês têm outras atividades fora a atividade fim de vocês, que é trabalhar na moto. Você tem um cargo eclesiástico, você cuida de pessoas em outras esferas, você trabalha como bombeiro, cuida de pessoas e de vidas em outras esferas, além da família de vocês. Eu acredito que quando vocês tiverem essa chance de galgar esses caminhos, essas oportunidades talvez foram ofertadas para outras pessoas, que talvez aceitaram, ou talvez não tiveram, ou talvez vocês se destacaram e nem precisou fazer uma oferta. Eles olharam assim, caramba, vou chamar o Michael, vou chamar o Anderson, porque naturalmente eles já se destacam. Mas qual é a minha pergunta no caso? Vocês como gestores, como comentaram aqui, trabalham muito esse coach, esse envolvimento. Como vocês podem até dar uma dica para a galera aqui, para o pessoal que está ouvindo, como ajudar no sentido quando você não vê o empenho ou interesse desse funcionário? Porque o que é que eu trago? Só concluir aqui. Eu participei de um evento com empresários e escutei essa seguinte situação. Perguntaram como é que está o turnover, né? Como é que está a rotatividade das pessoas. Ele falou, cara, a rotatividade está alta. E eu vou dizer para vocês, eu não sei o que fazer. Aí o empresário abriu o jogo ali. Eu tenho funcionários que ganham 1.700 numa função. Eu cheguei para um grupo desses funcionários e falei, vocês querem ser promovidos para essa outra função que vai receber 2.500? O que é que eu vou fazer? Vocês vêm fazer um curso à noite, eu vou pagar o curso. Enquanto vocês estiverem no curso à noite, eu vou estar pagando como hora extra esse valor de vocês estarem lá ouvindo esse curso, para que daqui a 6 meses vocês tenham essa habilidade,
e comecem a ganhar os 2.500. Não quiseram. Não quiser. Aí eu peço para vocês, ajuda esses empresários, pelo amor de Deus. Eu vou contar que esse calo não é só desse empresário, né? Não. Esse calo aí, o meu sogro, ele também tem empresa, ele trabalha no ramo de malhas, e minha esposa trabalha lá na parte administrativa também, e uma das dificuldades hoje que eu vejo, e aí é um assunto até difícil de abordar, né? Porque assim, ó, de repente a gente é fora da curva, eu não sei, mas não é só a gente, eu acho que foi uma geração que foi fora da curva, né? Então, assim, se a gente pegar uma geração hoje mais nova, não sei se a gente estava certo ou se eles estão certos, quem que é a gente para julgar, mas falta muito do comprometimento, né? Então, assim, em todos os setores hoje, a gente às vezes precisa, não por rotatividade, mas sim por expansão, contratar alguém, e a gente tem uma dificuldade enorme, enorme, né? Principalmente alguém que, às vezes, não é nem qualificado, é que tenha vontade, né? Vontade de crescer, cara, eu vou começar, eu vou buscar um curso. Então, assim, o que eu vejo hoje? Hoje está muito, a gente estava falando nos bastidores, né, do ramo digital, né? Muito, o digital é o digital, é tecnologia, é IA, é tudo para ajudar. Só que a grande parte da nossa economia ela não gira em cima da IA e da tecnologia, né? A tecnologia vem para ajudar, mas eu preciso ter a mão de obra, eu preciso ser um empreendedor, eu preciso ser o funcionário que vai começar. E uma das coisas que também eu percebo que mudou muito é o imediatismo. O imediatismo por quê? Porque o dia continua tendo as mesmas 24 horas que tinha 10, 20 anos atrás. O dia continua, é 24 horas e deu. Só que há 20 anos atrás, se a gente pegar uma família, o cara trabalhava na empresa, ele vinha para casa, ele jantava ou almoçava com a esposa, os filhos iam na creche, e não era só um, era 2, 3, 4 filhos. Ele ia para uma creche aí meio período e ficava em casa com a família. E isso foi mudando, e hoje a gente tem um trabalho, também continua sendo de 8 a 12 horas, só que a gente terceiriza até a educação do nosso filho, terceiriza a creche, terceiriza tudo, e reclama que não tem mais tempo para nada. Né? Por quê? Porque a gente quer viver o amanhã já hoje. Né? E aí vem a questão de ansiedade, a gente nunca teve tanta crise de ansiedade e doença, né? Que nem está tendo no mundo hoje, muito por causa desse mundo muito acelerado. Tanto que o boom do digital ele aconteceu há 10 anos para cá, não sei se dá isso, né? E foi um acrescente muito grande. Então, essa demanda do digital ela acaba tirando esse empregador do ramo. Por quê? Porque ele acha que tudo é muito fácil. Né? Porque na internet acontece fácil. Porque eu vi que lá o fulano está ganhando, o youtuber ganhando milhões. E não, cara, a realidade não é essa. Né? Eu tenho um filho de 13 anos e eu sempre falo, Gustavo, assim, ó, tu tem que estudar, tu tem que correr atrás, mas tu tem que ter proatividade. Né? A proatividade de quê? Cara, tu quer fazer tal coisa, então tu vai te dedicar para aquilo ali. Né? Como foi falado a oportunidade. Sim, eu comecei lavando moto e quando eu fui para ir para a oficina, tive muita resistência. Por quê? Porque na oficina eu trabalhava em 3 mecânicos, né? Eu seria o 4º mecânico da oficina e os 3 eram comissionados. Então, tipo assim, vai entrar mais um para dividir essa fatia? Né? E eu fui mostrando para eles que eu não ia dividir, que eu ia ajudar essa fatia a crescer para a gente crescer junto. E isso a gente não vê mais hoje. A gente vê pessoas que hoje elas chegam e já querem, de repente, por que o Anderson pode fazer tal coisa e eu não posso? Mas é porque eles não viram tudo que o Anderson, ou que o Michael, ou que vocês, de repente, passaram para chegar onde vocês estão. Então, eu acho que as pessoas têm que voltar um pouquinho e entender, tipo assim, cara, se eu quero crescer, eu tenho que começar muitas vezes de baixo. Né? E aproveitar a oportunidade. E não é só com esse empresário que se ele vai pagar o curso. A gente tenta fazer o curso, muitas vezes até durante o horário de expediente, para um setor para fazer o treinamento, e às vezes ainda tem pessoas, né, que, cara, mas esse é aquela pessoa que está fora da curva para o lado errado e que, de repente, não vai ficar no time. Né? Mas, cada vez mais, eu vejo que os empresários, a gente como gestor, a gente vai ter dificuldade em contratar pessoas. Né? A rotatividade da nossa empresa ela é baixa, mas se a gente quiser expandir, hoje a gente está com 2 vagas abertas em São João Batista, né, para a área de peças recente. E assim, cara, é bem difícil para contratar. Pronto, por isso que eu perguntei para vocês, que como gestores, vocês podem dizer, não, eu vejo que existe essa dificuldade, a gente
de repente faz esse caminho, desenvolve dessa forma? Porque, como eu disse, a gente olha para isso, antigamente era uma peneira, você tinha 3 vagas, jogava ali 20 pessoas e peneirava para poder escolher qual encaixava. Hoje em dia, É ao contrário, tu tem... você tem que botar toda a pedra dentro e depois vamos ver o peneira. que vai dar. E quem fica? Isso daí. Mas ali só para tentar te responder a tua pergunta principal ali, né? Eu boto os caras no curso, não querem, né? Uma das coisas aí, beleza, até às vezes consegue contratar, mas o pessoal, os gestores ou diretores, eles têm que tirar tempo. O que eu faço, o Maico tá aqui, cara, eu faço certo, cada 3 meses tem feedback. Fora os que chamam num canto, chamam aqui. Assim, ó, com isso tu consegue pelo menos ver onde está a dor. Porque é igual falar assim, poxa, eu tenho uma dor. Cara, tem que ir no médico, cara, descobre. A mulher vem para você falar, o casamento não tá bom. Tá, mas aonde que não tá bom? Não, é porque tu só deixa uma camisa ali em cima. Tá, Olha molhada. então só isso ali, então nós vamos resolver isso ali, não vai ficar mais. Então assim, o feedback, assim, ó, se o cara tem uma dor que é num setor específico, né? Pô, aqui não para ninguém. Cara, vai pegando esse pessoal e vai fazendo feedback e tentando descobrir. Às vezes pode ser que o ambiente, cara, é muito sujo, o ambiente é muito quente. Sabe assim, eu trabalho Às ali vezes na não Mega. é nem o financeiro. É que assim, ó, cada empresa é uma empresa. Agora eu vou ajudar um diretor, né, que é amigo meu, ele conseguiu virar a chave financeira, eu dei umas dicas para ele, a minha esposa, ela é contábil também, só que agora ele está com a dor da gestão, então eu vou falar algumas coisas sobre gestão com ele, mas é necessário gastar tempo, investir, né, não gastar, investir tempo de sentar com o funcionário, e a cada 3 meses eu faço com todos, né, ali aqui da Mega de São João, e vou perguntando, ali sai muita coisa. E o principal na questão do feedback, Anderson, eu sempre falo para os gestores da loja e para a equipe que o feedback ele não pode ser o feedback, eu sou o gestor, então eu vou fazer o feedback com o Anderson e eu vou falar e ele vai escutar. Não, na verdade o feedback é muito ao contrário, né? O gestor tem que estar preparado para chegar lá e dar liberdade para o funcionário dizer para ele, tipo assim, ó, não está legal isso, não está legal aquilo. Nem tudo a gente aí vai do gestor fazer a peneira e entender o que está acontecendo, mas tem que estar preparado para ouvir também, não é só falar, né? A maior parte é estar ouvindo. Uma escutativa interessante Isso, nesses né? pontos. Então, assim, se fala muito em feedback hoje, né? Tem que fazer o feedback. E eu acho que o feedback ele tem que ser verdadeiro, né? Então, assim, se tu vê que aquela pessoa realmente... E o Anderson tira o chapéu para ele, já elogiei ele várias vezes sobre isso, o feedback dele de realmente ser, usando as palavras corretas, né? Tipo, não magoando ou tratando essa pessoa má, mas falar para ela realmente é real. Tipo assim, ó, fulano, pô, o jeito que tu tá tratando, o jeito que tu tá caminhando, ou tu vai mudar, ou infelizmente não vai fazer parte da equipe. Mas para que ele entenda, e principalmente, eu já fiz feedback com algumas pessoas, da pessoa sair do meu feedback e fazer ao contrário do que eu disse. Aí, pô, tá errado. Aí eu comecei a mudar um pouquinho a chave. O que eu faço hoje? Quando eu termino meu feedback, eu peço para aquela pessoa me retornar tudo que ela entendeu. Pronto, eu li um livro que falava sobre isso. Cara, me explica o que eu te disse o agora, Reporter, suas né? palavras. Então, assim, ela só vai sair do meu feedback a partir do momento... Não, beleza. Né? E realmente traçar compromissos. Eu me comprometo em buscar um treinamento. Quando? Como é que tu vai fazer? Para quê? Para que daqui 3 meses, a hora que eu falar com o cara, o cara vem pedir um aumento. Pô, eu ganho 1.700, mas eu queria ganhar 2,5. Mas tu não fez o treinamento, te dei a oportunidade, tu não quis, sendo que ia ser remunerado. Então, sempre vai ter alguém nessa peneira que vai querer. Dificilmente vai ter aquele que tem 20 funcionários, só se eles estão com um chavo ali e não vão querer. Eu ia trazer esse ponto que até o Anderson deixou quicando aí, que é o ambiente. Às vezes não é só o ambiente físico, às vezes o ambiente que a gente chama de clima, né? Sim. Você, provavelmente, sei lá, não sei quantas pessoas foi ofertada, mas de 10 pessoas, nenhuma aceitou. Alguma provavelmente coisa de errado uma questão de clima. Isso. Alguém está minando.
Sim. Entendeu? Alguém está dizendo, não vale a pena, eu já vi, você vai ter que voltar, porque não vai dar. Sempre tem, infelizmente, uma pessoa no meio prejudicando. E assim, ó, fazer a questão do feedback contínuo, que é o que vocês têm de cultura lá, é importantíssimo, porque, se a pessoa está fazendo a coisa errada, ele sabe que em algum momento vocês vão pontuar aquilo. Sim. Sim. Quando não tem essa cultura de fazer o feedback contínuo, que alguns falam contínuo, outros falam 360, e assim vai, a pessoa continua fazendo a coisa errada e ela vai ser cobrada, sei lá, lá uma vez no ano, e depois, quando vê, já Só a hora se que passou der, 5 isso. anos e o cara tá fazendo o mesmo erro, e aquela situação não melhora e a empresa não tem tanta evolução assim, né? E vou até complementar, muitas vezes eu já peguei casos disso, da pessoa estar fazendo errado, mas não porque ela quer fazer errado. Porque nunca ninguém disse para ela que estava errado. Né? Então, eu estou fazendo assim, ninguém fala nada. Eu fui ensinado, ou eu fui ensinado assim, alguém me passou dessa forma, Então, né? Aquela história do vendedor tradicional. Isso. Bom vendedor tradicional é aquele que cola no vendedor melhor, aprende uma Daquele semana jeito. daquele jeito e tá tudo certo. Isso é o quê? Uma empresa que não tem A um questão da processo, própria gestão e né? Um processo, um fluxo né? claro, né? Um tal do POP, por exemplo, assim, Isso. né? Claro, de como é que funciona um onboard, como é que funciona o atendimento, como é que é a tua a famosa hoje jornada do cliente, Jornada né? do cliente. A questão do costume, experiência, como é hoje tem especialistas disso. Até recentemente fui abordado por uma empresária local que ela disse o seguinte, e aí eu coloco o ponto, nós estamos passando por um problema geracional, né? A gente tem aí praticamente 4 gerações no mercado de trabalho, Isso. entendeu? E aí ela veio me perguntar, eu trabalho com uma empresa de tecnologia e eu acabo abrindo vaga, e as vagas que hoje eu tenho disponível, por exemplo, é atendimento com cliente. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas que vão lá se candidatar são pessoas novas, são essa geração milênio aí, né? E eles são muito imediatistas e eles não têm filtro. E aí, como é que eu vou botar uma pessoa que não tem filtro e muito imediatista para atender o cliente? Tanto que agora, recentemente eu vi uma reportagem, eu acho que foi no Sebrae, eu não lembro agora o canal que eu vi uma reportagem, que grandes empresas estão voltando a contratar pessoas na faixa de 50, de 45 a 55 anos de idade, justamente elas não vão ter a agilidade de uma pessoa nova, mas na questão do atendimento, na questão de pensamento, e até ter aquele cara que vai estar no meio da equipe mais nova ali, né, na geração milênio, dizer assim, ó, calma, segura um pouquinho calma. Que vai dar ruim lá na frente, né? Dá uma segurada. Então, assim, esse mercado e essas 4 gerações, eu fui numa palestra esse tempo atrás e a menina comentou bem, assim, é uma geração muito de conflito, porque fica aquela coisa, mas na minha época era assim. Aí vem o jovem, não, mas hoje é assim. E aí fica hoje é assim, na minha época era assim, então tem que ter um meio termo, né? Tentar se igualar. E por isso a importância de ter alguém que vai frear, de ter alguém que vai fazer esse atendimento, né? E aí vem a questão do gestor de olhar assim, ó, eu sei que ele é pilhado, o outro é mais calmo. Eu não vou botar esse pilhado para atender um cliente e deixar o calmo em outro lugar. O gestor ele tem que entender todos os processos aí de uma empresa. Aí vem o ponto que o Anderson comentou, que é você tirar tempo, né? Que muitas vezes, eu vou falar assim, né? Posso falar de mim. Às vezes eu, como gestor, não tiro o tempo adequado para poder identificar de um colaborador qual é a dificuldade que ele está tendo para entregar o resultado que eu desejo. Sim. E, às vezes, o dono, o empresário em si, ele terceiriza isso quando ele tem um departamento de RH estruturado, então ele terceiriza todo o feedback para o RH, não acompanha um recrutamento, uma seleção, não acompanha uma demissão, que é uma coisa que eu não me lembro qual foi o empresário que esses tempos atrás acabou indo num podcast e que ele comentou, o Roberto Justus. Roberto Justus fala que em toda a demissão, principalmente da parte de liderança, ele está presente. Tá presente. Isso. Ele pega e chama o cara para conversar. E é onde ele mais cresceu, porque o cara tava puto da cara, porque tinha sido demitido e dizia, tua empresa é uma porcaria nisso aqui, ó.
E você não vai pra frente por Eu causa escutei disso essa. aqui, ó. Sim. E aí ele ia lá, E pegava, olhava, olhava e e realmente o realmente cara era. tava certo, entendeu? E corrigia, e aí foi onde ele mais conseguiu crescer e desenvolver o negócio dele. Uma das coisas que eu particularmente tenho, né, e faço no dia a dia, cara, a gente tem que estar no meio deles, né? Tem que estar no meio da nossa equipe. Então, assim, ó, lá na loja, todo dia eu estou na minha mesa, estou fazendo meus processos ali, mas eu gosto de estar envolvido com eles. E eu vou na oficina, bato papo com todos eles, desde o lavador, e ainda até brinco, ó, capricha que eu vim daqui, e tento incentivar eles nessa questão, né? Vou no setor de peça, venho para São João, eu não venho ali, eu sou gestor, então eu vou falar só com o Anderson. O Anderson, às vezes, é o que eu menos falo, né? Eu vou em toda a equipe. Por quê? Para eles sentir essa liberdade de poder vir conversar o que eles precisam, mas para mim o quê? Quando eu estou conversando com eles, e às vezes eles entram até no particular e tal, vamos falando disso, daquilo, eu estou pescando como é que está o ambiente. Né? Eu estou vendo se aquele clima ali está legal, se não está, se ele, de repente, não está sendo o cara que está fazendo o conchavozinho no meio da galera e botando pilha, mas como é que eu vou pegar isso? Estando com eles. Então, assim, ó, a gente vê que muitas lideranças de empresa é aquele cara, eu sou diretor, eu chego, tenho a minha vaga da garagem, eu vou subir para o meu escritório, vou chamar o gerente, vai lá e faz isso, no final do dia eu vou embora, vou ver os números. O cara que pensa dessa forma, ele está errado hoje. Né? Porque se ele não estiver junto com a equipe, né, ele está tendo essa equipe perdida. Eu sempre falo, e o Anderson já falei isso várias vezes, Anderson, a gente tem que cobrar, a gente tem que indicar se está errado, só que a gente tem que ter a equipe com a gente. Infelizmente ou infelizmente, a gente depende da equipe. Eu não sou gestor se eu não tiver uma equipe. Então, assim, eu falo para todos os gestores em reunião, quando a gente tem, rapaz, vocês têm que cobrar, vocês têm que alinhar, vocês têm que... Cara, se a pessoa está errada realmente, se não está dando certo, vamos trocar, mas a equipe tem que estar com a gente. Né? E aí, como que eles vão estar com a gente? Escutando. Não vindo para o cara, não, isso aí eu não vou fazer. Deixa ele falar, absorve as ideias. A gente tem projetos, né, dentro da loja de formar equipes de melhorias. Então, as pessoas da loja mesmo vão lá, a gente podia melhorar isso aqui, podia botar um ar-condicionado na sala de refeitório. Então, assim, tudo isso vem de encontro com essa liberdade de estar presente. Né? Sim. E isso vem até na questão de família, né, Anderson? Que a gente falou que é um pilar importante. E eu vejo, às vezes, muito pai reclamando. Isso no bombeiro eu escuto muito. A gente pega, às vezes, aí criança em coma alcoólico, em overdose. Pô, eu dou tudo para o meu filho e faz uma dessa. E uma vez numa ocorrência, e isso eu levei como experiência de vida, a gente atendeu uma pessoa, não vou dar nomes Claro, e nem horários aqui em virtude do respeito, né, a isso, mas a gente atendeu uma situação de um adolescente em coma alcoólico. Levamos para o hospital, chamamos, na época, o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar veio e tal. E era uma noite que estava dando muita ocorrência, assim, estava bem corrido. A gente levou um moleque lá, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã a gente voltou no hospital com outra vítima. E aí estava esse pai lá bem arrogante, assim, bem alterado, falando um monte de coisa para o pessoal do hospital, falando bastante asneira para a gente, porque a gente tinha chamado o conselho tutelar. Cara, é padrão, é uma criança 2 horas da manhã na estrada, né? Aí até para resguardar. E aí o filho estava recuperando do coma. Aí ele chegou do lado do filho assim, deu uma lição de moral, aí o filho olhou para ele, pô, pai, que ele disse, eu sempre te dei tudo que tu queria. Aí o filho olhou para ele, tu me desse tudo que eu queria, mas o que eu queria era carinho e atenção e tu nunca me desse. Então, assim, é um tapa na cara da gente, porque tanto no pessoal como no profissional, às vezes não é o ter, o dar, é o estar presente, é o ouvir, né? É entender o que aquela pessoa quer, aquela criança quer, o funcionário quer, porque existe, além de um funcionário, de um número, existe um ser humano. Uma né? pessoa, né? Então, acho que hoje a maior parte do desafio não é qualificar as pessoas, e sim gerir pessoas, gerir talentos. E para gerir talentos eu tenho que estar presente, senão não existe IA que vai resolver. Pronto, Marco. Aí tu tocou num ponto que eu vou mudar aqui um pouquinho o foco do assunto, mas evoluindo em cima disso. Dentro desse ponto que você trouxe, de evolução, de IA, de desenvolvimento, eu venho com uma pergunta agora um pouco delicada. Honda é uma marca centenária, uma marca que já está no mercado automotivo, motocicletas, de carro. E quando a gente vai ver uma moto elétrica,
Que o Brasil só dá pau de elétrico agora. Os carros já chegaram. Já e as chegaram. motos? Bem colocada essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que a gente também se faz, às vezes, como concessionário, né? Quando é que a Honda vai trazer? Fora do Brasil já existe, da Honda. Tive a oportunidade agora no Brasileiro de Motocross em Canelinha. A Honda trouxe uma motinha lá elétrica e a gente andou com ela lá. Fez um test drive. Né? E bem bacana. Só que em larga escala no Brasil ainda não tem, mas eles apresentaram na convenção nacional agora, dia 10 de outubro, um protótipo de uma scooter elétrica. A moto sensacional, estilo Honda, muito bonita, né? Um design bacana. Eu sou meio grandinho, mas eu subi na moto e ficou legal. E aí, em discussão, assim, a Honda ela é muito conservadora, né? E os produtos que eles colocam no mercado são produtos de qualidade. A gente falou de carro, mas eles têm hoje robô, avião, motor de estacionário, roçadeira, carro, motor de Fórmula 1 e assim por diante. O leque é gigantesco. Né? E tudo produtos com qualidade. A Honda, né? E aí, quando a gente vem para esse segmento do elétrico, mas já tem moto elétrica? Sim, tem várias marcas aí no Brasil, bicicleta elétrica, patinete elétrico. E de repente, até quem está ouvindo aqui ou assistindo o podcast vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa vai lá, compra um patinete desse, uma bike dessa, ou até uma moto dessa elétrica, usa um ano e daqui a pouco deixou na mão. É descartável, então, assim, não tem ainda uma... Então, assim, a bateria se torna cara, né? A manutenção dela não gera muita manutenção, mas a principal manutenção é elétrica, que acaba sendo cara. E a Honda, pensando nisso, ela não quer botar uma motocicleta aí para durar um ano. Né? Nossas motinhas aí, a gente sabe que aguenta a vida inteira, né? Anos, né? Algumas décadas. E um outro detalhe, e aí eu tive que até... Foi uma das coisas que eu parei para analisar e comecei a pensar um pouquinho. Hoje se fala muito em diminuir a quantidade de poluentes no meio ambiente. Sim, né? um ponto delicado mesmo. Então, tanto que agora, em janeiro de 2025, entra o Promoter 4 ou Promoter 5, eu não lembro agora em qual fase que está, mas o Promoter é um selo de redução de poluentes que os veículos eles têm que atender. Então, por isso que muitas vezes acontece mudança de modelo e vários fatores. E a Honda ela se preocupa muito com isso, né? Tanto que a própria fábrica da Honda, todo o resíduo que sai da fábrica da Honda, ele vai para uma lagoa com um monte de peixinho colorido bonitinho lá dentro. Né? Porque ele é tratado totalmente, pode ir lá beber essa água antes dela voltar para o afluente. E muita gente acha que é só produzir e tal. E aí vem a questão do veículo elétrico. O veículo elétrico hoje, grande parte das baterias elas são de lítio. E o lítio, na natureza, enquanto ele está em matéria-prima, ele é tranquilo, é um minério que a gente tem. E a partir do momento que ele é tratado e trabalhado para formar a bateria de lítio, ele não é mais reciclado. Hoje não existe reciclagem para o lítio ainda. Então, a bateria de lítio ela acaba sendo um grande poluente hoje no mercado. Sendo que, se ela é um grande poluente, ela não tem reciclagem, e daqui 1 ou 2 anos eu vou ter que trocar, vou estar poluindo mais ainda o meio ambiente. Hoje a gente já tem campanhas em mercados, em várias empresas. Tem uma pilhazinha em casa pequenininha, tu vai lá, devolve, porque ela polui muito. Tu imagina uma bateria gigante ali, né? E a Honda, ela pensando muito nisso, ela investe muito nos veículos a etanol, né, que é os motos flex. A Honda foi pioneira no Brasil, no mundo, a desenvolver o veículo flex, foi a Titan 150 lá em 2009, 2010, 2009, né? 10, Que veio com o sistema flex e desde então ela vem aprimorando essa tecnologia e hoje serviu de exemplo para o mundo. Várias regiões do mundo estão importando essa tecnologia e usando. O Brasil é um dos grandes produtores de etanol. Sim. Né? Então a gente usa aí grande parte da produção de cana hoje ela é destinada ao etanol e muitas vezes até exportado. Só que aí tem um detalhe também, né? Vem a questão do custo. Então a moto hoje, a Honda aposta muito no etanol, por quê? Além da bateria de lítio poluir, quantas vezes a gente já teve crise hídrica aqui na nossa região e que teve blackout, apagão elétrico, aí vem o quê? Termos elétricas. Aí esses dias até o cara mostrou uma foto. Os caras estavam num lugar abastecendo os carros elétricos para não poluir, mas o que estava tocando a bateria lá para recarregar os caras era um gerador a diesel, né? Então, assim,
não existe lógica, né? Então, pensando nessa lógica, a Honda ela é muito conservadora. Mas vai vir futuramente, acredito que aí mais uns 2, 3 anos deva vir alguma coisa de veículo elétrico voltado, né, para 2 rodas, e um veículo bem bacana, só que bem pensado é aquela coisa que não vai deixar na mão. Hoje, a própria gasolina e o etanol eles acabam sendo menos poluentes com essas normas e com as mudanças que está tendo nas motocicletas do que a própria bateria de lítio. E não vai te deixar na mão, né? A bateria tu tem que ali, vou usar, sei lá, 50, 100 km, vou ter que ficar às vezes uma noite carregando. E a nossa região, o Brasil em si, ele é muito gigante, o continente, né? Sim. Então, assim, é diferente de um país da Europa, que é um país menorzinho, Sim. que qualquer lugar que tu vai ter uma tomadinha. Eu estava falando outro dia com um senhor que ele tem um carro elétrico, ele foi aqui para o oeste de Santa Catarina, Lascou. chegou num posto, só tinha uma tomadinha lá para plugar o carro dele e estava sendo usado. E aí não pode tirar ali enquanto está sendo usado. Então ele teve que dormir Teve que lá esperar. até o outro carro terminar e Tem carregar. muito desafio ainda. Somos Então, um país assim, continental, né? Então, Eu acho que a gente tem que usar o tal do bom senso e senso comum e não só julgar por que não vem a moto. Não, ela não é que não vem. Para a Honda seria a coisa mais fácil do mundo, pegar e fazer uma moto elétrica e botar no mercado. Mas a questão do poluente, das normas, né, a questão da própria autonomia, vamos botar aqui em São João Batista, na nossa região, onde é que a gente tem uma tomada? Brusque, que eu sei, eu acho que tem uma ou duas. Né? Então, assim, e aí? Eu vou rodar o dia a dia, onde é que eu vou carregar isso? Vou chegar em casa, vou botar. Mas a conta da energia também está cada vez mais cara. Né? Então, é uma bola de neve e o Brasil, a gente sabe como é que é o nosso Brasil. Tem né? muitas questões para serem ainda avaliadas e vencidas, né? Por exemplo, condomínios, né? Tem uma discussão. Como é que o condomínio vai cobrar a questão da recarga elétrica de um carro, do condômino, entendeu? Então, tem várias questões. E aí, pegando esse gancho do mercado, né? Sabemos que a Honda talvez seja a marca mais presente aí na vida do brasileiro que trabalha né, que usa as 2 rodas para se locomover. Mas a gente sabe que existem outros players, né, tanto nacional como também global. Acredito eu que a Yamaha seja, acho que hoje, uma das marcas talvez mais fortes de concorrentes de vocês. Mas eu me lembro da Suzuki, teve uma outra parecida. Haoubao, Shinerai, teve várias marcas, né? Aqui em São João, tu disse? Não, no Brasil inteiro, né? Hoje no Brasil tem várias. 52 ou 54 marcas de motocicletas que emplacam. Olha só, Isso. E a gente não conhece, Não né? conhece, né? Tive Mas dificuldade para falar 3. Eu acho que é 52 ou 54, eu não me recordo agora certo. Mas assim, ó, o player ali, as primeiras é Honda com 80% de share de mercado. Nossa. Yamaha na faixa de 16, 17 a nível Brasil, 19, fica nessa pegada. Então, assim, cada 100 motos vendidas, 80 é Honda. As outras 20 são divididas entre 51 marcas. Né? Mas a Yamaha, e aí tem algumas motos de alta cilindrada que detêm o mercado. Mas a fatia maior continua sendo aí da Honda. Na nossa região aqui, Brusque, São João Batista, a gente chegou a ter o share de 100%. Então, 100 motos vendidas era Honda. Hoje está na faixa de 80%, dependendo aqui da região, São João Batista, um pouquinho mais, mas ainda continua nesse line-up. Então, a nível Brasil, imagine, a Honda produz em torno de 120 mil motos mês. É uma média de 3.900 motos dia. A produção da Pop, que é a moto de entrada da Honda, é a produção da segunda marca. Hoje aqui na eles não estão dando conta, eles vão aumentar a produção para ano que vem. Hoje a gente tem lista de espera dependendo de alguns modelos. E hoje na nossa região, mais ou menos, que é de mês vendido de moto, sabe? Consegue dizer? Região de São João Batista, assim, se eu vou falar de Honda, né? Eu falo região na Mega, Brusque, toda geral. Hoje a Mega, depende mês aí, a gente chega em 200, 150, 180. E aí como é que funciona? Vocês solicitam por demanda ou tu faz por carta, tu tem que pedir na frente? Ontem eu tive uma reunião com a equipe de vendas e até o Anderson participou para explicar para eles como é que é o processo de pedir um veículo, porque às vezes o vendedor chega, Maico, pede lá uma moto lá.
É uma demanda muito louca, uma logística muito louca, porque assim, ó, vocês imaginem produzir uma fábrica 3.900 motos por dia. A cada 8 segundos, acho que sai uma moto da linha de produção, da esteira. A demanda de matéria-prima é em torno de 6 meses, então, que eles pedem. Eu preenchi uma tabela de motos, agora de metas, para até março de 2026. Então, até lá eu tenho que descobrir que cor, que moto e qual modelo que eu vou vender, né? Então, assim, o pedido de moto ele é geralmente 3 meses antes. Um exemplo, de outubro, novembro, outubro eu fiz o pedido para dezembro. Então, assim, a gente já tem, conforme a produção da Honda, conforme a nossa meta e conforme a logística aí de mercado, eu faço o pedido da loja. Hoje o sistema que vocês utilizam de ERP, ali, de software, ele vem da própria Honda e está integrado com a produção, ou é local, ou regional? Porque outra pergunta, tem CRM, tem BI, como é que vocês fazem a gestão? A gente tem CRM, a gente tem ferramentas de integração com a fábrica e a gente tem o DMS, que é a nossa ferramenta que a gente usa, que é o sistema, que ele faz a integração de toda a nossa movimentação, tanto de faturamento, de estoque, de pedido, com a Honda. E depois tem o sistema da Honda, onde a gente faz os pedidos, mas ele não é integrado com a fábrica. Ele vai para o comercial da Honda e o comercial da Honda, com a produção da fábrica, vai fazer a distribuição dessas motos. Para vocês terem uma ideia, eu acho que foi o estado do Ceará, eles compraram 1.000 Africas Twin para o estado, para a polícia. Então, assim, imagina a produção dessas motos, né? Uma produção bem louca. Eu ia até te perguntar, que você falou do Ceará, minha terra, e eu trabalhei numa agência, e a agência que te atendia, a gente atendia uma concessionária da Honda. Eu não sei se daquele tempo para cá, já passou quase mais de 6 anos, a política era o seguinte, ela virava para a concessionária e falava, eu vou te entregar 400 Bros e 500 CG. Não, mas eu precisava de 500 Bros. Você só vai ter 400 Bros. Continua desse jeito? Continua nessa política. Eles não estão dando conta. Não, naquela época já não Já dava. não dava, Imagina vocês passarem por uma pandemia que parou A tudo. pandemia foi muito, para a gente, assim, a gente teve um divisor de águas ali, de aprendizado, né? E realmente a gente chegou a ter 700 motos em lista de espera na pandemia. Meu Deus. Só vocês aqui, né? Só mega motos. O grupo, São João né? Batista O a gente grupo, já chegou a vender Mega. 100 motos mês aqui em São João. Brusque chegou a vender 300 motos mês, cara. É assim, Isso lá em 2007, 2008 né? foi 2007, o auge 2008, da deu produção, up, que a gente não sabia para onde é que ia tanta moto. Mas aí outra pergunta que é a questão hoje do e-commerce. Vocês também trabalham com venda de peças aí a Isso. nível atacado, né? A Como é que gente- surgiu essa ideia? Desde quando tem isso? Ou desde o início da fundação em 92? 92 foi né? fundada a loja. O atacado ele já começou em Brusque lá, pelo quem Honório. desbravou ainda foi o Honório, que é gerente lá em Irati. Na época ele começou a comprar um monte de peça, encheu o estoque e falou, cara, vamos se tornar. E começou assim, né? Mas isso faz muitos anos atrás, o ano eu não lembro. E faz uns 7 anos que a gente entrou também no e-commerce, né? Onde que a gente agora faz uns 3 anos que a gente deslanchou. Então hoje a gente tem a Mega Motos de Brusque, que é um atacado forte. A Mega Motos de Irati, né? Lá no Paraná, que é um atacado forte. Hoje, São João Batista, a gente é um e-commerce forte. Então, a gente, eles têm o atacado, eles vendem, né? Só que a gente aqui vende o e-commerce. E agora a gente vai começar a implantar nas outras 2 lojas também, o e-commerce também. Então, mais é vendendo no marketplace, né? Que é o principal. Hoje é o Mercado Livre está dominando aí tudo, né? Logística, tudo. Os caras, quanto mais investe, mais, né, resultados tem. Mas a gente é referência a nível Brasil, sempre foi primeiro, segundo. Na região sul sempre ficou entre primeiro colocado na distribuição de peças e chegamos a ficar segundo, terceiro colocado a nível Brasil. Né? Brasil. Então, assim, a Mega Motos dentro da Honda ela tem um conceito muito bacana. E isso eu sempre falo, ainda falei na rádio esses dias aqui em São João Batista, não lembro qual que foi das 2 rádios, mas de algumas premiações que a gente ganha e que bacana que é para a cidade, né? Para nossa região. Tipo assim, quando a gente chega numa convenção da Honda a nível nacional com 1.000 concessionárias, daqui a pouquinho tu olha lá na tela da apresentação o nome Mega Motos. A Mega Motos na cidade de São João Batista, na cidade de Brusque, cara. Isso é para a nossa região é E muito... se você pegar uma amostragem de... Né? Guardadas as proporções,
o que é São João Batista e Brusque comparado com uma Sim, São Paulo, com justamente. uma grande capital, uma megalópole, né? E aí, assim, ó, a Honda hoje, ela tem várias ferramentas de gestão e de acompanhamento da concessionária. Então, a gente passou por vistoria agora recentemente, geralmente cada 6 meses. Isso na área de vendas, né? Aí, E tem a área de vendas, tem a área de pós-vendas. pós-venda. ano que vem. Hoje a gente é avaliado na questão até de financeira. Então, assim, se eu não tiver financeiramente em dia, não tiver com o caixa redondinho, fazendo tudo redondinho, eu sou penalizado dentro da Honda. Então, e aí a gente vai para uma reunião. Pô, tem concessionárias, a gente sabe de Santa Catarina, que são bem maiores que a gente, né? Por questão de frota habitante ali, a população deles é bem maior. Pega uma cidade tipo Joinville, Floripa, e aí tu chega numa reunião de concessionária do NOA, que é o núcleo de concessionárias de Santa Catarina. Meio que acanhadinho, assim, de Mega Motos e tal, mas muito respeitado. E aí daqui a pouquinho tu olha, tu é o primeiro do estado na gestão HPD, que é Honda High Performance Dealer, né? Então, assim, pô, a primeira no estado. Cara, isso é muito bacana para a gente, né? Mostra que nós, como gestores, estamos fazendo o nosso trabalho, a diretoria, como, né, diretores da empresa, eles estão apoiando e estão no caminho certo, mas eu sempre falo que o principal para a gente chegar nesse resultado, para a gente chegar na venda, para a gente ser o primeiro do topo, para ser gente de referência a nível Brasil numa convenção nacional, é a nossa equipe. Com certeza. Então, isso é muito bacana. Rapaz, Parabéns, gente. parabéns e infelizmente nós chegamos aí ao fim do podcast, né? Foi rápido, passou, Vai rápido, né? Passa passou muito né? rápido, né? E quando a gente tem principalmente conteúdo, a gente tem case, a gente tem aí história para contar, realmente a jornada fica fácil, né? E agradeço demais aí a participação, né? Se colocar à disposição, trazer um pouco da história, deixamos a CDL sempre de portas abertas, tá? O Zé entrega aí uma lembrança pro Maico e eu entrego pro meu amigo Anderson aqui, Obrigado. né? A gente sempre Aí, ó. deixa aí uma Cafezinho aí. ó. lembrança para vocês tomarem um café lá Com na certeza. Mega e lembrar da gente, contar a história lá pra turma como é que foi. E depois, né, eu vou te dar a palavra, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem aí pra gente, né, uma mensagem, uma inspiração aí para que as pessoas possam se desenvolver, possam acreditar em si, porque isso Sim. foi muito importante na jornada de vocês dentro da Mega. E, mais uma vez, parabéns e obrigado. Obrigado, né? Obrigado ao CDL, obrigado à oportunidade aqui da gente estar trocando essas ideias. E como eu falei no começo, de repente, uma palavra ou duas que a gente trocou que pode inspirar alguém ali fora e que seja a diferença na vida dela. Mas o mais importante, como você falou que o CDL está de portas abertas, a gente também está de portas abertas, tanto eu como o Anderson. Se alguém tiver, tem uma dúvida, vocês falaram a gente não é perfeito, a gente não sabe tudo. Eu sempre falo que a gente não pode parar no tempo, todo dia a gente tem que estar aprendendo, tem que estar lendo, mesmo que a gente não goste. Eu tenho que estar... às vezes a pessoa passa um dia vendo vídeo no YouTube que não vai trazer nada, não que não possa ver, veja, mas pega um podcast que nem esse, perde uma horinha ou investe uma horinha, né, e tira um conteúdo bacana que vai levar para a vida. E a mensagem que eu sempre falo, assim, ó, tem gente que fala que tempo é dinheiro, né? Eu particularmente, Michael, eu não concordo. Eu acho que tempo é vida. E quanto da nossa vida a gente está jogando fora em coisas que não são, que não vão me trazer um benefício. Então, assim, ó, seja proativo, corra atrás, não espere pelos outros. E uma coisa, sinta o seu coração, né? Às vezes a gente vai porque o fulano está me dizendo que isso não é legal. Mas será que para ti não é legal mesmo? Será que essa empresa não é legal? Então, sinta o seu coração e corra atrás, porque do céu só cai chuva e às vezes até demais, né? E vem pedra de vez em quando vem também, né? pedra. Até pedra, às vezes, cara. Eu quero deixar, acho que uma palavra só é gratidão, né? Quando você é grato, você é feliz. Então, assim, analise o seu dia. Às vezes você chega estressado em casa, a semana não tá boa, mas só faz uma autorreflexão do que foi hoje só. Cara, hoje acordei de manhã, né? Tive a oportunidade de acordar, né? Acordar, tomei café, almocei, tenho uma roupa, né? Tenho um tênis, tenho agora, daqui a pouco, tenho uma casa para voltar, né? Então, assim, seja mais grato com aquilo que você tem. Então, assim, seja grato. Quando você é grato com aquilo que você tem, poxa, mas eu não tenho um carro, eu tenho uma moto,
Eu não tenho nada disso, eu tenho uma bicicleta. Pô, mas você tem 2 pernas. Muita gente queria as nossas 2 pernas hoje que estão lá no hospital, queria nossos olhos, eu queria a nossa força, o nosso vigor. E a gente está reclamando, às vezes, saudável. Então, seja mais grato com a vida, seja mais feliz, comemore, né? Que eu fiquei muito contente. Ah, mas é uma xícara, que massa, sabe? Estava mesmo Então, precisando assim, pra só tomar o um café. fato, se fosse um bombom de 50 centavos, que seja, alguém lembrou, alguém pensou em algo, em dar algo, dê um abrace mais, fala para as pessoas que você ama mais. Seja gentil, Então, né? seja gentil, deixa as pessoas passar na frente. Cara, pode passar, cara. Sabe? Seja grato, porque quando você é grato, você vai ter os dias maus, vai ter, mas aí a gratidão ela vem para te deixar, não, cara, vale a pena viver. Tem muita gente aí, né, fazendo algumas coisas, então assim, vale a pena viver. E a única pessoa que pode parar de você é 2 coisas. Deus pode parar sim, que ele é dono de tudo, mas a outra pessoa aqui na terra é você mesmo. Porque se você tiver determinado a estudar, ir para frente, cara, focar e não dar ouvido a vozes que tu não vai dar certo ou tu não vai dar nada, cara, gratidão, vai para frente e encosta em pessoas que querem ir para frente e não pessoas que querem outras coisas. Eu sempre brinco nas minhas palestras que a gente tem um grande obstáculo na nossa vida. A sogra é o segundo, né? O maior obstáculo da nossa vida é a nossa própria mente, né? Quando a gente acorda de manhã, pô, meu dia vai ser ruim, teu dia vai ser ruim. Agora, quando tu acorda de manhã, mesmo com um monte de problema, mas, cara, eu sei que é difícil, mas bota assim, cara, tem problema? Beleza, agora vamos tocar o dia, eu tô vivo. Dá uma olhadinha para trás, tudo que você passou para até chegar aqui. Para finalizar, né, deu nosso tempo, eu vi uma reportagem essa semana, um memezinho na internet, de um embrião, né? 3.000 e não sei quantos embriões lutaram, tal, para um conseguir fertilizar, e que sou eu, que é o Anderson, que são vocês. Então, assim, a gente já é um vencedor. Né? De estar aqui, a gente já é um vencedor. E muitas vezes da nossa luta vai depender da gente, não dos outros, da gente, da nossa atitude e da nossa escolha. Eu digo que a nossa vida não é feita de sorte e azar. Para meu, Maico, não acredito. Eu acredito que a vida é feita de escolha e atitude. A escolha que tu tiver, a atitude que tu botar em prática, tu vai colher algo, bom ou ruim. Verdade. Perfeito. Zé, Foi uma aula, né? Muitos insights. eu avisei que ia ser um muitas MBA, coisas. viu? É sempre muito bacana, né? Eu agradeço demais a vocês. E se eu posso trazer alguma coisa, que eu fiz uma pergunta pensando no gestor, a resposta foi a melhor possível e eu vou reforçar para vocês aqui. Gestor, o feedback não é o que você dá para o seu funcionário, mas o que você recebe dele. Então, escuta ativa, percebe o teu ambiente, desce às vezes da tua cadeira, vai lá para baixo, vê o que ele está pedindo, o que ele está precisando, porque às vezes ele não vai lá e dizer, tá quente. Mas se você for lá e olhar, caramba, aqui tá quente, você já vai responder a pergunta que não foi preciso ser dita. E é isso. Boa. É isso aí, pessoal. Eu tiro daqui uma lição que é o quê? Objetivo bem definido. Né? O Michael tinha um objetivo quando era jovem, foi trabalhar numa empresa na frente do grande objetivo dele, que é a Mega, está aí há mais de 25 anos. O Anderson também, objetivo de sempre crescer, se desenvolver, dar a oportunidade de aprendizado. Né? Semana que vem estou lançando um livro eu que não gostava de ler. Não gostava de ler e não é a minha grande paixão. Leio porque minha profissão também me exige fazer isso. Acho que devo ter lido no máximo 10 livros em 36 anos. Escrevi um livro devido ao quê? Tá com pessoas certas, pessoas que foram ao meu ouvido e disseram o seguinte, tu pode, tu consegues. Começa a primeira frase. Então, tudo começa do início. Tudo começa pequeno, nada começa grande. Então, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado, que a gente possa nos ver na próxima quinzena. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Cris. Valeu, pessoal.